E olha, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro retomou hoje os interrogatórios sobre o caso Henri Borel. É a quarta audiência de instrução e julgamento. Paula Martini chega com a gente do Rio para dar todas as informações. Oi, Paula. Oi, Roberta. Olha, a audiência que começou hoje de manhã é das mais esperadas, claro, porque os réus Jairo de Souza dos Santos Júnior, o doutor Jairinho e Monique Medeiros, respectivamente aí padrasto e mãe do menino Henri Borel, estão sendo ouvidos. Eles estão presos, a gente lembra, há 9 meses, acusados da morte da criança em março do ano passado. Vamos conversar com Pedro Duran, ele acompanha essa audiência, traz os detalhes para a gente. Pedro, boa tarde. Oi, Paula, boa tarde para você, boa tarde para a Roberta, para quem acompanha o Visão. Essa audiência continua e agora quem está falando é a Monique Medeiros, que era mãe do menino Henri Borel, que acabou morrendo depois dessa madrugada trágica e deixou esse crime sem explicação até agora. Na prática, essa é a última audiência de instrução, que é um processo que a juíza está fazendo para poder decidir se os dois réus, Monique Medeiros e o ex-vereador Jairo Souza Santos, vão ou não a júri popular. Portanto, se o caso vai ser julgado por ela, a juíza, ou se ela vai convocar um júri para poder participar desse julgamento. E o que muda? Qual é o detalhe importante nesse caso? É se o crime tem materialidade, se o crime tem indícios de autoria, se de fato teve violência, isso tudo vai fazer com que o caso vá para a júri popular. Essa é a tendência até esse momento. Eu conversei com a juíza Elizabeth Louro e ela me explicou justamente isso, que estava coletando os elementos necessários para poder tomar essa decisão. De manhã, o Jairo foi convocado para prestar depoimento, falou rapidamente, exigiu provas técnicas, exigiu que os peritos trouxessem informações que, segundo a defesa dele, foram ocultadas, não apareceram ao longo do inquérito. Eles, inclusive, contrataram peritos independentes para confrontar a versão da Polícia Civil de que ele teve participação na morte do menino e agrediu o menino de 4 anos, prestes a completar 5 anos. E agora a Monique Medeiros, que está falando, a nossa repórter Bruna Carvalho acompanhou durante toda a manhã, ela está relatando uma série de episódios que fizeram com que o relacionamento com o Leniel Borel, o pai do menino Henrique, inclusive está aqui acompanhando o julgamento e pedindo o júri popular, começasse a ter problemas e aí ela se aproximasse do ex-vereador, o que acabou culminando na morte do menino Henrique. É claro que a gente precisa lembrar que o laudo pericial da polícia apontou fraturas em uma série de partes do corpo e uma série de órgãos do menino que, segundo eles, não seria consistente com, por exemplo, a queda de um menino do berço, da cama, de onde o menino pudesse estar ou de um lugar até um pouco mais alto. Então, de fato, a polícia tem convicção de que Monique Medeiros foi omissa e de que Jairo Souza Santos Júnior participou da morte do menino, foi o responsável por Henri Borel ter morrido numa madrugada trágica em março do ano passado. Então, a gente vai continuar acompanhando, a Monique vai continuar falando, é uma estratégia dos advogados fazerem com que ela fale o máximo possível, eles querem contar a história dela de uma forma humana, humanizar. Sempre foi essa a intenção dos advogados, Thiago Minagé, Hugo Novaes, que tem feito, Thaís Matar, que tem feito a defesa da Monique ao longo desses últimos meses. Eles, inclusive, tiveram recentemente no presídio onde a Monique está presa para poder conversar com ela. Ela teve uma preparação extensa para, nesse momento, contar cada detalhe dessa história e é o que está acontecendo agora. Volto com vocês, Roberto e Paula. Obrigada, Pedro, pelas suas informações, atualizações aí do Rio. Sidney Rezende, volta aqui comigo, porque esse é um caso em que, mais um caso, né, Sidney, em que a movimentação jurídica é bem intensa. A gente vê troca de advogados, muitas polêmicas entre os envolvidos. O que pode representar para o andamento do processo? Toda ação judicial, Roberta, pode e deve ser feita. Os advogados têm que defender, evidentemente, seus clientes. Mas a daí, e prejudicaria o resultado, é se você impede que se faça justiça. Alguém poderá perguntar assim, por que o ex-vereador Jairinho teve o depoimento dele fechado e o dela é aberto? Os advogados entendem dessa forma, de cada parte. Por quê? Porque se você fizer de forma fechada, para definição se vai ter ou não júri popular, para o ex-vereador Jairinho, é melhor que não tenha a
probabilidade dele ser condenado é muito grande mais adiante no júri popular. Para ela, entendem os advogados que não, por ser mãe, e teoricamente, pelo menos a princípio, é muito difícil uma mãe ser uma assassina do seu próprio filho. Acontece, mas é mais raro. Repare, o crime aconteceu no dia 8 de março. Você aí, menos de 9 dias depois, tiveram os depoimentos. Pouquinho mais a seguir, no dia 12 de abril, não é muito tempo depois, né, se tentou um habeas corpus para o casal. Era uma advocacia única, tinha um advogado que atendia os dois. Como não se conseguiu, dias depois houve um rompimento. Aí eles passaram a estar com defesas distintas. E aí a Monique, no dia 23 de abril, gente, 3 dias depois do pedido de habeas corpus, ela fez uma carta, dizem que orientada por advogados, outros dizem que não, de 29 páginas. E ela diz que era muito agredida, ameaçada por Jairinho. Ex-namorada do Jairinho, ex-mulher dele, na verdade, fez um depoimento, fez queixa, depois retirou a queixa. A babá da criança diz que foi orientada pela mãe do Henri a mentir durante o depoimento, já é do outro lado. O pai de Jairinho, ex-deputado policial militar, Coronel Jairo, teria feito também pressões e nesse sentido. O que é que eu quero dizer com isso? O que era uma união entre eles deixou de sê-lo, cada um defende o seu lado. Para ambos é ruim que se tenha um julgamento em júri popular, mas para o ex-vereador Jairinho é muito pior. Com certeza. Sidney, obrigada. Voltamos a conversar daqui a pouquinho. Vamos agora falar sobre as notícias internacionais, Evandro. Berta, vou falar da tensão no leste europeu que tem tomado conta do noticiário nas últimas semanas. Os cidadãos já têm opinião formada sobre essa crise. Tem uma pesquisa que mostrou que a maioria dos europeus vai ficar do lado da Ucrânia, no caso de uma guerra com a Rússia. Então eu vou chamar agora a nossa correspondente, a Flávia Duarte, que vai trazer mais informações para a gente aqui. Flávia, que já está pronta aqui no nosso telão, fale um pouquinho sobre essa pesquisa e de que forma que essa tensão, né, Flávia, tem repercutido também na opinião dessa população. Bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro, Roberta, a todos que nos acompanham. Pois essa é uma pesquisa do Centro Europeu de Relações Exteriores. Ela ouviu mais de 5.500 pessoas em 7 países europeus que juntos representam quase 2/3 do total da população da União Europeia. Esses países são Polônia, Romênia, Suécia, Alemanha, Itália, França e Finlândia. O estudo apontou que 62% das pessoas desses países acreditam que a aliança militar da OTAN deve defender a Ucrânia de uma invasão da Rússia. Esse mesmo estudo também apontou que a maioria da população de 6 desses 7 países, aí nesse caso a única exceção foi a Finlândia, acredita que a Rússia vai invadir a Ucrânia ainda neste ano, em 2022, com uma tendência ali das populações dos países mais ao leste da Europa, e aí eu destaco a Polônia, onde esse número chega a 73%, estarem ali mais propensas a acreditarem que isso vá de fato ocorrer. Esse estudo, ele também mostrou que as populações dos países europeus estão dispostas a aceitar consequências dessa defesa da Ucrânia. E essas consequências incluem, por exemplo, uma chegada muito grande de refugiados aos países do bloco, também custos de vida, principalmente custo de energia mais caros, né, por conta aí de sanções econômicas e de toda a repercussão que isso pode ter para a economia do bloco, também ataques cibernéticos, além, claro, de uma ameaça militar. É com vocês aí. Saber de você, a Lituânia, que aqui também, né, em parte, faz fronteira ali com a Rússia, está muito próxima do país, pediu a ajuda das tropas americanas para garantir a segurança do país diante dessa tensão que vem aumentando naquela região? Sim, o governo da Lituânia vai pedir aos Estados Unidos que a presença militar americana no país seja permanente. Hoje há uma presença rotativa de tropas lá e o governo lituano agora quer que essa seja uma presença por tempo indeterminado. O governo afirma que essa é a melhor forma da aliança militar da OTAN e dos Estados Unidos garantirem a segurança não só da Lituânia, como de todo o leste europeu contra uma possível invasão da Rússia. A gente lembra que no começo
começo dessa semana, a Aliança Militar já havia dito que vai reforçar a sua presença no leste europeu se a Rússia não retirar as tropas que enviou para treinamentos militares em Belarus. Toda essa movimentação militar no leste da Europa, é importante a gente lembrar que vai exatamente contra as demandas de segurança do presidente russo Vladimir Putin, que quer uma diminuição da estrutura militar da OTAN no leste europeu, além de um bloqueio permanente à entrada da Ucrânia na aliança militar. Enquanto seguem aí todas essas movimentações militares, continua também o esforço diplomático para evitar um possível confronto na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Então, hoje, a secretária britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, embarca para Moscou, onde amanhã vai conversar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Liz Truss diz que vai fazer um apelo para que a Rússia siga pelo caminho diplomático e também vai repetir os alertas de que uma possível invasão da Rússia ao território ucraniano terá sérias consequências para todos os envolvidos. É com vocês. Olha, Flávia, eu fico imaginando o tamanho do esforço diplomático para tentar buscar um caminho de diálogo em meio a toda essa tensão envolvendo tantos países. Obrigado pelas informações, um bom trabalho para você aí na Europa. E o Papa Francisco disse hoje que uma guerra na Ucrânia seria loucura. Na audiência geral, o pontífice voltou a se manifestar sobre o risco de conflito no leste europeu. Francisco rezou pela paz na Ucrânia e pediu que a ameaça de confronto seja superada pelo diálogo, o diálogo que tanto discutimos aqui, nas informações trazidas pela Flávia Duarte também. O Papa tem apelado por uma solução pacífica para o impasse entre a Rússia, que é contra a entrada da Ucrânia na OTAN e também o Ocidente. Ele liderou um dia mundial de oração pela paz na Ucrânia há 2 semanas. Roberta. E, aliás, Evandro, em meio à tensão que a gente está falando entre Rússia e Ucrânia, o presidente Bolsonaro deve viajar na próxima semana para um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. O governo brasileiro deve discutir uma cooperação entre os dois países. Mais cedo, em entrevista exclusiva aqui à CNN, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falou sobre esse encontro. De acordo com o Mourão, a viagem seria uma forma de intensificar as relações entre as duas nações e disse ainda que isso não vai prejudicar a imagem do Brasil perante o mundo. Vamos ver esse trecho da entrevista. O presidente Bolsonaro está viajando a convite do presidente Putin. É um momento de aumentar as nossas relações econômico-comerciais. Nós temos uma corrente de comércio que ano passado acho que teve aí na faixa dos 7 bilhões de dólares, deficitária para o nosso lado, E é uma hora então da gente poder aprofundar esse relacionamento nesse sentido, também na cooperação científica e tecnológica, em outras áreas. E eu não vejo problema nessa viagem nesse momento agora. O Brasil está indo para intensificar as suas relações, e que nós também temos boas relações com a Ucrânia, com um país importante, que é a Rússia, e estamos olhando dessa forma isso. Então não vejo um prejuízo à imagem do país nesse momento. Agora, 2h18, hora da gente falar sobre eleições 2022. Foi divulgada hoje a pesquisa eleitoral da Quaest Genial. Evandro Cini vai trazer alguns números para a gente ver, Evandro. Estou com todos eles aqui e vocês vão acompanhando comigo aí na tela. Vamos ver o resultado para o primeiro turno das eleições na pesquisa estimulada, ou seja, quando são apresentadas as opções de candidatos aos entrevistados. Temos a primeira ilustração para você ver aí mais facilmente. O ex-presidente Lula, do PT, aparece com 45% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida com 23%. Sérgio Moro, do Podemos, com 7%. E empatado com Ciro Gomes, do PDT, como você acompanha. O João Dória, do PSDB, e André Janones, do Avante, aparecem com 2%. A Simone Tebet, do MDB, tem 1%. E Rodrigo Pacheco, do PSD, Felipe Dávila, do Novo, como vocês podem perceber, não pontuaram. Brancos ou nulos,
8% dos entrevistados, e aqueles que ainda não se decidiram ali, né, não souberam dizer em quem votaria, estão com 5%. A pesquisa da Quaest Genial ainda mostra a intenção de voto para um segundo turno da eleição presidencial. Em todos os cenários com o ex-presidente Lula, o petista sairia na frente. No cenário com Lula e Bolsonaro no segundo turno, temos os seguintes números, segundo a pesquisa. O ex-presidente Lula aparece com 54%, já Jair Bolsonaro tem 30% das intenções de voto. E aí, brancos ou nulos somam 13%, indecisos 3%. Numa disputa entre Lula e Sérgio Moro, vamos ver os números. O petista fica com 52% das intenções de voto. Sérgio Moro, do Podemos, aparece com 28%. Brancos e nulos já subiu um pouquinho, 17%. Indecisos se manteve ou se mantiveram ali em 3%. No cenário com Lula e Ciro Gomes, Lula aparece com 51%, Ciro Gomes com 24%, brancos e nulos 22%. Os indecisos subiram um pouquinho em relação às outras comparações, 4%. Vamos seguir aqui em um segundo turno com Lula e João Dória. Temos os números. Lula aparece ou sairia vitorioso com 55% das intenções